A nossa próxima pauta é uma pauta mais leve, é uma pauta de curiosidades históricas. Vocês devem ter trombado em algum momento nesse mês de abril, que tá acabando, com alguma campanha do Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Lá no CESPEM, a gente fez bastantes conteúdos sobre o Abril Azul. Se vocês não seguem o Instagram do CESPEM... Afonso Araújo 57 mandou R$ 2. Esses dias estava analisando um PPP, é comum eles serem um saladão de ideologias? Indo desde Paulo Freire e a pedagogia histórico-crítica, aos pilares da educação. Um PPT tipo um PowerPoint? Ah, parceria público-privada. Eu entendi PT. Tá, então ia chegar onde eu ia falar. Em concurso a galera tem muito... embanana muitas coisas. É meio que um freestyle de pedagogias. E isso se reproduz em escolas também. Eu acho que isso parte de uma talvez compreensão rasa. O projeto político-pedagógico é o que rege a forma como a educação vai ser trabalhada em uma escola. É como se fosse... é um documento, toda escola tem, e se você, enfim, estuda ou tem uma criança numa escola, você pode pedir para diretoria, para coordenação, etc., acesso ao PPP da escola. Geralmente ele vai ser baseado em uma única metodologia, mas o que acontece é que as pessoas, quando elas vão construir o PPP, que elas fazem? Eu gosto dessa ideia dessa metodologia aqui, dessa ideia dessa outra, e aí precisa existir. É óbvio que se a pessoa fizer todo um estudo para ver como que as coisas conseguem funcionar de formas concomitantes, isso pode acontecer. Mas geralmente isso parte de uma boa vontade, eu acredito, de querer pegar o que tem de melhor em cada um, mas nem sempre é feito de uma forma tão bem estruturada. Eu vou trazer conteúdo sobre pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia marxista, que a gente chama, mas é que é uma coisa que eu gosto muito, e aí acaba sendo difícil para mim falar sem querer me aprofundar tanto no assunto, mas vai acontecer, pro desespero do Brasil Paralelo. Não, do MLB, do MBL, né? O MBL que não gosta de professor doutrinador. Enfim, eu vou pra próxima pauta, tá, gente? Eu acho que vocês vão gostar dessa, porque ela traz uma curiosidade histórica. Eu já tinha começado a falar disso, né? Eu não sei se vocês viram, mas abril é o mês da conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A cor do mês é a cor azul. A gente soltou um vídeo lá pelo CESPEM falando um pouquinho do porquê que a cor azul foi escolhida para ser a cor que representa o transtorno do espectro autista. CESPEM soltou bastantes conteúdos falando sobre esse mês. Camarada Malk, muito obrigada por giftar os membros do canal. Que querida. Camarada que compõe com a gente no CESPEM e que gosta das mesmas nerdices que eu. É muito legal descobrir essas coisas quando a gente milita junto com as pessoas. Enfim, se vocês ainda não seguem o Instagram do CESPEM, sigam o Instagram do CESPEM. Mas eu queria trazer para vocês a história que vocês nunca ouviram sobre o autismo, tá? O título desse vídeo aqui na minha pauta tá Abril Azul, a história não contada. E aí eu vou começar com uma provocação, porque eu queria dizer que o que vocês acham? Se eu falar para vocês que tudo que a gente sabe sobre a origem dos estudos sobre autismo tá errado, e que a primeira pessoa da história a descrever o transtorno do espectro autista foi uma mulher judia, soviética, que há mais de 100 anos observava o autismo, inclusive e principalmente em meninas. Vocês já pensaram nisso? E ela fazia esse trabalho de uma forma com que a gente, na sociedade capitalista, só passou a fazer recentemente, tá? O que acontece? Sempre que a gente apresenta uma revisão histórica do autismo, ela começa com o Kenner e o Asperger, que eram dois homens, que eram oriundos de países capitalistas. Um deles flertava muito com o bigodinho austríaco, e motivo pelo qual, inclusive, a gente não usa mais o termo síndrome de Asperger, porque ele era um baita de um na espaço Z. E a descoberta do autismo é atribuída a esses dois caras. Então, de acordo com essa história oficial do descobrimento do autismo, tudo começou em 1943, quando Kenner, que é um psiquiatra infantil estadunidense, que é de origem austríaca/húngara, descreveu esse quadro em 11 meninos, que mais tarde foi entendido como autismo precoce. No ano seguinte, o Hans Asperger, austríaco também,
ele descreveu o que a gente chama de psicopatia autística em 4 meninos, e esses estudos dele foram feitos de formas extremamente problemáticas. E anos depois, esses sintomas que ele descreveu foram chamados de síndrome de Asperger, e hoje em dia a gente entende esses sintomas como o autismo com grau de suporte 1, muitas vezes acompanhado de altas habilidades, tá? Porque o diagnóstico dele, ele se encaixa nessas duas descrições. A gente tá falando de 2 homens que de fato estudaram o assunto, embora usando métodos questionáveis, que são tidos como descobridores do autismo. O problema é que a gente tem uma psiquiatra que, muito antes deles, já tinha descrito o autismo, do qual vocês nunca provavelmente ouviram falar. O nome dela, eu pesquisei como fala o nome dela, eu provavelmente vou errar, e aí provavelmente alguém vai me corrigir nos comentários. Então me corrijam com carinho, por favor. Grunha Shukreva. Não é assim que pronuncia. Vou chamar ela de Grunha, tá? Ela nasceu na Ucrânia em 1891, estudou e se formou em medicina na União Soviética, e desde o início do regime soviético, ela morava em Moscou, e ela ocupou um monte de cargo importante em Instituto de Apoio a Crianças com Transtornos Psiquiátricos. Lá em 1921, que, se eu não me engano, foi o ano da primeira reforma educacional soviética, ela fundou uma escola terapêutica para crianças em Moscou. Em 1933, ela foi chefe do Departamento de Psiquiatria do Instituto Psiconeurológico de Krakow. E entre 1938 e 1969, ela foi chefe da Clínica Pediátrica de Psicoses do Instituto de Psiquiatria da União Soviética. E aí eu quero que vocês me contem... Não, ela não participou da Revolução, ela era novinha. Mas eu quero que vocês me contem em que outro lugar do mundo, na década de 1920, a gente tinha mulher como chefe de departamento em clínica psiquiátrica. Nenhum, né? Então, agora que a gente já leu a bio do LinkedIn dela, eu não vou tentar falar o nome porque eu não lembro como fala, a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos sobre autismo que ela publicou. A gente vai voltar para 1926, há 99 anos atrás. Foi o ano que ela publicou o primeiro estudo dela, que foi uma parte, ela publicou o resto no ano seguinte, de uma descrição detalhada de traços autistas em 6 meninos, numa revista científica alemã, de psiquiatria e neurologia. Eu não vou tentar ler o nome também, porque eu não sou capaz. No ano seguinte, ela publicou um outro artigo nessa mesma revista, que era a continuação desse primeiro, e ela apresentava o caso de 5 meninas. E além desse caso de 5 meninas, ela apresentava uma discussão sobre a diferença entre os gêneros na apresentação do que na época ela chamava de psicopatia esquizoide, e que hoje a gente entende como ela descrevendo o transtorno do espectro autista. Eu acho importante eu explicar que nessa época o termo psicopatia esquizoide era usado, mas ela própria passou a usar o termo psicopatia autística para relatar esse quadro clínico que ela descreveu lá em 1926, tanto em meninos quanto em meninas, e apresentando as diferenças entre os gêneros. Ponto importante, esse primeiro artigo dela, esses 2 primeiros artigos delas, foram publicados quase 2 décadas antes dos estudos do Kenner e do Asperger. Mas, por algum motivo que a gente sabe qual é, foram eles que levaram os créditos por terem descoberto o autismo, tá? E quais são esses motivos, caso você não saiba? Ela era mulher, ela era judia, ela era soviética, e a gente vivia num mundo onde todo o resto da hegemonia capitalista visava criar uma imagem de que homens eram superiores às mulheres, criar uma imagem de que soviéticos não produziam esse tipo de conhecimento, e depois, mais tarde, eu vou falar que, inclusive, muito provavelmente, o Asperger e o Kenner, eles tiveram acesso aos estudos dela. Mas voltando pro artigo dela, que eu achei muito interessante, isso foi publicado num livro, eu tive acesso a esse livro em inglês, mas foi muito legal de ler. Nesse relato dos pacientes, ela faz todo um histórico familiar, inclusive voltando historicamente na genealogia, né? Ela vai avaliar a histórico familiar dos pais, dos avós, dos tios, para entender lá naquela época que se tratava de uma condição genética. Ela também faz exame clínico, neurológico e psicológico detalhado e avalia toda a evolução dessas crianças depois da estadia nessa escola terapêutica. Lá no final, a gente tem uma lista de critério diagnóstico que ela apresenta, que é muito parecida com os critérios diagnósticos que a gente tem de autismo atualmente.
que a gente, na sociedade capitalista, demorou 100 anos para desenvolver. Ela já estava falando disso lá em 1920. Então, ela fala, naquela época também, que existem diferenças individuais em cada quadro, tá? Que cada criança autista se manifesta o autismo de uma forma diferente. Mas ela define algumas características que são comuns às crianças. Eu vou ler essas características e depois eu vou falar de como são as características atuais que descrevem o autismo, tá? Primeiro, e aí eu tô usando palavras bem comuns, tá? Porque eu quis trazer isso de uma forma mais compreensível. Ela descreve que são crianças que apresentam um tipo estranho de pensamento, tendo uma tendência à abstração e à esquematização, organização. Ela fala que esse tipo de pensamento era frequentemente combinado com uma tendência à racionalização e ruminação absurdas, sendo essa última característica um marcador da personalidade como estranha. O que ela está querendo dizer aqui? Que as pessoas elas gostam de organizar coisas, que as pessoas tendem a entender tudo de forma racional, o que a gente fala hoje de forma literal, e ruminação é você ficar repetindo, tendo pensamento repetitivo. Tipo, você sempre vai voltar no mesmo assunto, que é o hiperfoco. Outra atitude autística, segundo ela. Todas as crianças afetadas mantinham-se afastadas de seus pares, tinham dificuldade de adaptação e nunca se sentiam plenamente à vontade entre outras crianças. Também manifestavam tendência à solidão e afastamento de outras pessoas desde a infância. Mantinham-se isoladas, evitavam jogos em grupos e preferiam histórias fantasiosas a contos de fadas. Terceira delas, a vida emocional. Havia certa superficialidade e achatamento das emoções. Isso se misturava entre elementos insensíveis e supersensíveis. Havia uma mistura de elementos insensíveis e supersensíveis observada em todos os casos, desde uma lentidão afetiva e sensibilidade exagerada, até o aumento da irritabilidade, resultando em explosões emocionais, de acordo com a descrição de Bleuler, que eu fui pesquisar quem é, e é um psiquiatra suíço que é de 1840 e pouco, ele é um pouco anterior a ela. Ela fala também sobre espasmos e paralisias das emoções. De toda forma, segundo ela, observa-se um humor geralmente calmo e, ao mesmo tempo, ternamente apaixonado em relação a pessoas próximas e a elementos com quem ela tem afinidade. Outras características. Tendência ao automatismo, manifestando-se como apego a tarefas iniciadas e inflexibilidade psíquica, com dificuldade de adaptação a novas situações. Comportamento impulsivo e estranho, tendência a neologismos estereotipados, tendência a comportamentos obsessivos compulsivos e aumento da sugestionabilidade, alterações motoras, desajeitamento, torpeza, movimentos súbitos e supérfluos e sinestesias. Desculpa. Ela tá falando de movimento de autorregulação aqui, tá? Falta de expressividade facial e de movimentos expressivos, diminuição no tônus postural, ausência da modulação na fala. E aí, o que eu quero apontar aqui? São duas coisas. Primeiro, a precisão e o detalhamento da descrição dos casos. E o segundo, o quão parecidos com o que a gente tem atualmente de critério de diagnóstico de autismo. Em 1926, ela estava descrevendo essa presença de anormalidades sensoriais. E isso só voltou recentemente, tá dentro do critério de TEA, no DSM-5, que é de 2013, se eu não me engano. A Mal que falou aqui no chat, se já se sabia de tudo isso, por que eu só tive meu diagnóstico após os 40 anos? Camarada, o que acontece? A gente teve um apagamento histórico do trabalho dela. Em resumo, é isso, tá? Ela fez um trabalho muito importante de descrição lá no passado, mas que ele não chegou na gente, por quê? Por conta de quem ela era. Ela era uma mulher soviética judia. A gente passou por um apagamento absurdo de produção intelectual de 3 grupos aos quais ela se encaixa. Então, assim, ninguém queria ter ela como referência. E aí, a gente tem toda a questão do diagnóstico de mulheres também. Mulheres só foram ser diagnosticadas autistas muito recentemente porque mulher mascara muito melhor. Mulher tem hiperfoco, que é muito mais socialmente aceito. A forma como o autismo se manifesta em mulheres é muito mais... Isso se dá, inclusive, pela forma como mulheres são criadas, né, pela construção social da criação da mulher, mas mulher tende a se condicionar muito mais ao comportamento esperado.
E aí acaba só se soltando em casa e muitas vezes as pessoas não veem, e por não verem, não percebem que existe esse comportamento, e por não perceberem que existe, a gente acaba não tendo acesso a diagnóstico. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho do trabalho dela. Não foi uma pesquisa extensa, tá? Ainda é um assunto que dá para explorar mais, se for do interesse de vocês, a gente entender um pouquinho melhor quem foi ela, quais foram as pesquisas dela. Mas eu espero que vocês tenham gostado de saber que ela existe, porque a gente não ouve falar dela, e eu acho que é uma pessoa muito legal da gente conhecer. E aí, eu queria falar um pouquinho do CESPEN. Recentemente, lá no CESPEN, a gente criou um grupo de trabalho de educação inclusiva. E aí, a ideia desse grupo de trabalho é que os camaradas que compõem esse grupo se dispõem a pensar em como fazer para a educação que a gente oferece lá no CESPEN, que tem um modelo bem específico, como que a gente faz para que ele chegue nas pessoas atípicas e nas pessoas com deficiências de uma forma adequada. Isso foi algo que foi trazido como proposta por professores que são organizados no CESPEN, e eu pessoalmente fiquei muito feliz de ver que essa preocupação ela existe na organização e de como a gente da esquerda radical entende a importância de tocar esse tipo de trabalho. Porque é um trabalho que ele vai envolver pesquisa, ele vai envolver estudo, ele vai demandar muito da gente para além do que o capitalismo já demanda, e a gente tem camaradas interessados em tocar esse grupo de trabalho, para que a gente possa tornar a educação acessível para todas as pessoas de fato. Não só financeiramente, mas também falando de acessibilidade em decorrência de neurodivergências e de deficiências em sua pluralidade, né? E aí, já que eu falei no CESPEN, eu quero lembrar vocês que a gente tem um cursinho popular e que esse cursinho popular remunera os professores. E para garantir que a gente possa, de fato, se dedicar, remunerar os professores para que eles possam se dedicar às aulas da melhor forma possível, a gente tem um apoia-se do cursinho. Então, se você quiser se tornar um apoiador do cursinho do CESPEN, vocês podem apoiar através do Apoia-se e vocês podem apoiar através do Pix. O CESPEN tem um Pix. Eu não tenho, mas o CESPEN tem. Eu vou mandar para vocês o site do CESPEN, caso vocês queiram apoiar. Tem tudo direitinho lá. E é graças ao Apoia-se que a gente consegue viabilizar a continuidade do cursinho. A gente chegou um pouco mais da metade da meta nesse primeiro mês. A gente entende que é o primeiro mês, então a gente está satisfeito com isso, mas a gente quer conseguir bater a meta para que a remuneração seja uma remuneração justa para os professores. Ainda não é a ideal, mas que seja justa, pelo menos, pela aula deles. A gente entende que é um trabalho de militância, que não deve ser remunerado, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a situação do professor no Brasil ela é precária, então o que for possível para viabilizar isso, a gente conta com a colaboração de todos.